Olá a todos, eu sou o Geraldo, trabalho na Zona 31 do Tribunal Eleitoral e estamos aqui para ter uma conversa sobre os trabalhos nessa eleição de 2020, uma eleição municipal. Esse vídeo ele é voltado para os técnicos de apoio que atuarão nos locais de votação no turno da manhã e para os recebedores de urna, que são pessoas que chegarão na escola um pouco antes do técnico de apoio e receberão as urnas da Polícia Militar. Bem, antes de começar as orientações, vamos dedicar uma parte aqui do tempo para falar sobre os cuidados que devemos ter, e as preocupações que o tribunal teve em relação à contaminação pelo coronavírus. Todos os colaboradores na eleição, os técnicos de apoio, mesários e os recebedores de urna e tal, todos receberão um kit, o kit vai depender da função, todos receberão um kit de proteção, e esse kit, ele inclui, no caso do técnico de apoio, ele vai receber uma garrafinha, mais ou menos desse tamanho, de 250 ml, de álcool em gel, para ser utilizada, cada técnico de apoio vai receber uma, para ser utilizada durante a eleição. Essa garrafinha é para primeiro e segundo turno, E também máscaras e face shield, Esse é um material de proteção para o técnico de apoio. Há um material, nós vamos falar dele lá na frente, que é para os mesários e eleitores, o material que vai ser destinado à sessão eleitoral. Ok. Bem, primeiro nós vamos por ordem aí da atividade no domingo. Nós primeiro vamos falar do recebedor de urna. Quem é o recebedor de urna? O recebedor de urna nada mais é do que um técnico de apoio com um horário diferente. No domingo, os técnicos de apoio são convocados para trabalhar de 6 até meio-dia e meia. O recebedor de urna, ele chegará às 5h30, incumbido de receber as urnas da Polícia Militar, mediante recibo, e ficar com ela dentro da escola até a chegada dos demais técnicos e mesários que vão iniciar a montagem da sessão. Então, o recebedor, enquanto os demais técnicos e mesários não chegarem, ele não vai precisar mexer com isso. Ele vai receber e ficar com elas dentro da escola. Nós enviaremos para vocês, recebedores de urna, informações de contato com a Polícia Militar, informação de contato com os responsáveis pela escola e porteiro, que já estão devidamente orientadas a abrir às 5h30 da manhã, que é o horário que vocês estão convocados a chegar na escola. Isso é o que vai diferenciar, então, a função do recebedor de urna, esse horário especial e essa pequena diferenciação na função. Para o restante do dia, isso no domingo, o recebedor de urna será um técnico de apoio, como os demais, para o qual vai se aplicar as mesmas atribuições, E o técnico de apoio, nós já sabemos, que é quem? É uma pessoa muito importante, para nós, porque ele vai prestar auxílio para os eleitores, vai ajudar os eleitores durante a votação, no domingo, Vai também prestar suporte às sessões eleitorais, Vai ser uma ponte de comunicação entre nós, do cartório, e os locais de votação, e também o contrário, levando para o cartório alguma demanda do local, Então, são fundamentais para o sucesso do trabalho, Nós devemos lembrar o seguinte, que na sessão eleitoral a maior autoridade é o presidente. Então, o técnico de apoio, ao fazer alguma intervenção, auxílio,
uma intervenção dentro da sessão, ele deve ter cuidado, né? E lembrar que o responsável, a autoridade dentro da sessão eleitoral é o presidente, né? Deve-se sempre agir com cuidado e bom senso, não só nessa, mas em todas, no desenvolvimento de todas as suas atividades, tá? O técnico de apoio, assim como o mesário e demais convocados da Justiça Eleitoral, também devem estar atentos ao seguinte: evitar fazer comentários, conversar entre si sobre questões da política, né? Sobre candidatos, preferências que cada um tem, tá? Deve-se evitar esse tipo de coisa. E, por fim, lembrando que o técnico de apoio, ele não pode substituir o mesário, tá? Bem, eu vou passar, né? Nós vamos passar essas orientações seguindo o material de vocês, tá? Que vocês estão recebendo aí no e-mail, até mesmo para que vocês, ao fazer a leitura, né, alcancem um maior esclarecimento. Então, eu vou passando as questões aqui, na mesma ordem, tá? Então, vamos às tarefas, né? No sábado, dia 14/11 e 28/11, caso haja segundo turno. Para esse dia, estão convocados tanto os técnicos de apoio quanto os recebedores de urna comparecerem nos locais de votação às 13 horas, tá? O que acontece? A eleição esse ano, ela vai durar 1 hora a mais, né? Ela vai começar 1 hora mais cedo, vai ser de 7 às 17 horas. Pensando nisso, né, que o tempo de preparação do local de votação, a montagem das sessões, demanda um tempo, naturalmente, e por isso vocês teriam que chegar muito cedo aos locais. Nós fizemos contato com todos os locais de votação, todas as escolas estão já devidamente avisadas, devem abrir, permitir o acesso, né, às dependências da escola, para vocês, no período de 1 às 5 da tarde, realizarem a montagem das sessões eleitorais, tá? Então, nesse dia, 14/11, primeiro turno, e 28/11, se houver segundo turno, às 13 horas, deverão estar na escola todos os técnicos de apoio e todos os recebedores de urna convocados para aquele local de votação, tá? O que fazer nesse dia? Primeira coisa, procurar, né, o responsável pelo local e verificar onde estão guardados os materiais de trabalho. Previamente, a Justiça Eleitoral já terá levado para cada um dos locais de votação todos os materiais que vocês vão precisar aí no sábado, tá? Então, basta verificar com essa pessoa onde estão os materiais, acessá-los e realizar o trabalho de montagem. Vocês devem fazer uma vistoria muito rigorosa nas salas, tá? Verificar as condições, se todas as tomadas estão funcionando ou quais estão funcionando, verificar se as lâmpadas estão acendendo, tá? Verificar se o mobiliário que tem naquela sala é adequado, né? Se tem mesa, cadeiras suficientes para que seja montada a sessão eleitoral. E nós devemos observar o seguinte: vocês vão contar com um tempo que, se fosse no domingo, vocês não teriam. Então vamos realizar o melhor trabalho possível, né? Vamos fazer tudo isso com calma, muita atenção, para que tudo funcione bem, né? Caso vocês identifiquem algum problema na rede elétrica, por exemplo, essa luz não acende ou coisa parecida, procure o responsável pela escola, informe o problema, tentem resolver, procure ver se não é uma chave que está desligada e tal, para que no domingo tudo esteja funcionando bem. Outra atividade, né? A fixação de cartazes, né? Já propriamente a montagem das sessões, né? Vocês terão no material de vocês todos esses cartazes e irão afixar a lista dos locais de votação, né? São várias folhas, papel grandão, né? Com todos os locais de votação do município. Então, há uma lista para cada local, uma só, são várias folhas, mas o documento é um só. Deve ser fixado em local de maior visibilidade dentro da escola. As placas indicativas de sessão. As placas indicativas de sessão frente e verso, aquela que é colada perpendicular à parede, né, na porta da sessão, para que o eleitor possa
de longe e tal, identificar qual sessão é aquela. A lista de candidatos, né, fixada no interior das sessões. Os cartazes de proibição de propaganda devem ser colocados dentro e fora da sessão, em locais visíveis. Lembrando, então, outra coisa, vocês receberão no material de vocês a lista de sessões daquele local de votação, né? E nesse material será identificado, caso haja naquele local de votação, quais são as sessões especiais. Essas sessões devem ser montadas no primeiro andar, né, sem escada, no local mais acessível possível daquela escola, tá? É uma sessão especial e as pessoas que votam lá, possivelmente, né, podem ter mobilidade reduzida. Vocês farão a demarcação do piso, haverá dentro do material de vocês adesivos para marcar a posição dos eleitores na fila, né, garantindo o distanciamento social. Vocês farão isso na porta de cada sessão, tá? Inclusive, quer dizer, isso vai inclusive direcionar a fila, né? Qual a distância para se colar esse adesivo? Distância de aproximadamente 1 metro, né, entre um adesivo e outro. Vocês também vão distribuir as cabinas de votação, que faz parte desse material que vai estar na escola, né, uma cabine por sessão, e distribuir também o kit de higienização dos mesários, tá, que vai estar lá no material de vocês. O que é o kit de higienização do mesário, que é um pouco diferente do técnico? É máscara, como de vocês, face shield e álcool em gel. Só que, no caso da sessão eleitoral, haverá o álcool em gel para o mesário e o álcool em gel para o eleitor. Para o eleitor, o pote é um pouco maior, né, de álcool em gel. E haverá também um recipiente de álcool líquido para a sessão. E esse é indicado para a limpeza das superfícies das mesas a serem utilizadas. Ok? Então esse material todo pode ser distribuído no sábado. Lembrando, aproveitem o tempo, façam um bom trabalho, com calma. Estarão lá reunidos todos os técnicos, manhã e tarde, os recebedores de urna. Então conversem. Eu sou o recebedor, eu vou chegar primeiro e tal. Eu sou da manhã, então nós vamos nos ver e tal. Conversem, né? Troquem informações, se conheçam. Ok? Aproveitem esse tempo para isso. Já no domingo. Aí no domingo é importante a gente diferenciar, lembrar do que diferencia o recebedor de urna e o técnico, né? O recebedor de urna chegará às 5h30 no local de votação, receberá a urna da polícia. O técnico de apoio da manhã, bem como os mesários, chegarão às 6 horas da manhã. E os técnicos da tarde foram convocados para chegar ao meio-dia. Então, haverá uma meia hora, né, de encontro aí entre os técnicos da manhã e os da tarde. Esse momento é para passagem de algumas informações, para passagem do material de trabalho, mediante recibo também. Ok? Então, chegando agora nós estamos falando das 6 horas, né, a função do técnico de apoio. Nesse momento, às 6 horas, o recebedor que chegou às 5h30 inicia as atribuições como técnico de apoio, junto aos demais. Às 6 horas, então, que deverão também estar chegando os mesários, né? Os materiais já vai estar nas sessões. Vocês vão se identificar, colocar o colete, né? O técnico de apoio tem o colete amarelo e o colete verde é o técnico de apoio de acessibilidade, tá? Então tem um técnico de apoio por turno como coordenador de acessibilidade, que vai usar o colete verde. Então, coloquem os respectivos coletes, crachá, equipamento de proteção, face shield, e vamos iniciar, ajudar os mesários no processo de montagem das sessões, distribuir as urnas e as pastas verdes nas sessões eleitorais,
e acompanhar a inicialização, né, dos trabalhos. A gente deve lembrar o seguinte, que os mesários é que fazem a instalação das sessões. Então, o técnico de apoio deve auxiliar, né, esse processo, apenas auxiliar, né? Uma importante tarefa do técnico de apoio é que vocês, dentro do material de vocês, contarão com tiras de papel, né, que devem ser utilizadas para fixação dos cabos da urna, tá? No chão, na perna da cadeira e tal. Para quê? Para que ele não fique obstruindo a passagem, né? E possa eventualmente causar um acidente. A ideia da fita de papel é que a fita PVC não grude no fio, ok? Então vocês vão colocar a tira de papel sobre o fio da urna e supervisionar junto com os mesários a emissão da zerésima, né? A zerésima deve ser emitida entre 6 e 7 horas da manhã, já que às 7 começa a votação, tá? Então, qualquer problema nessa etapa de emissão da zerésima, a votação não pode começar sem a emissão da zerésima, vocês devem entrar em contato com o cartório para que a gente possa tentar ajudar vocês, né, e emitir essa zerésima. Durante os trabalhos, né, iniciada a votação, vocês vão acompanhar o movimento dos eleitores, verificar se alguma sessão está com a fila muito grande, desculpa por quê, ver se pode ser, se cabe alguma orientação nesse caso, né? Talvez haja muitos eleitores querendo justificar numa sessão, tem outra sessão vazia, então vocês vão direcionar esses eleitores que querem justificar para uma sessão mais vazia. Uma novidade importante dessa eleição é o seguinte: o TSE definiu que o horário entre 7 e 10 da manhã ele é preferencial para pessoas acima de 60 anos. Não significa que só as pessoas com mais de 60 anos poderão votar nesse horário. Mas, caso vocês verifiquem, então, uma maior movimentação de pessoas nesse horário, né, seguindo essa indicação. Caso essa indicação também seja seguida rigorosamente, é possível que nesse horário você tenha mais pessoas idosas, mais pessoas com mobilidade reduzida, né? E há as pessoas que têm preferência na hora de votar, né? Fora as pessoas com mais de 60 anos. A pessoa que tem mais de 80 tem preferência sobre a que tem 60, né? Os candidatos, os juízes eleitorais, servidores da justiça, promotores, policiais em serviço, as pessoas com alguma enfermidade, todas têm, e pessoas com criança no colo, têm preferência na hora de votar, né? Outra novidade é que o eleitor, apenas se isso os mesários estão informados, mas é importante que vocês saibam, o eleitor, apenas se pedir, né, ele levará o comprovante de votação, tá? Então o eleitor não tem que levar o comprovante de votação, aquele canhotozinho, né, apenas se pedir. Bem, durante o dia podem ocorrer problemas, né? Nós estamos a eleição vai acontecer no período de chuvas, então podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia. O Tribunal Eleitoral está em contato com a CEMIG, né, para atender no menor tempo possível, solucionar essas questões no menor tempo possível, né? Então, se acontecer uma queda de energia, façam contato com o cartório, informando o problema. Os mesários devem registrar na ata essa ocorrência, quando foi interrompido o fornecimento de energia, quando voltou o fornecimento de energia, né? E vocês, aí, mais uma vez, vão ser muito importantes ajudando, né, fazendo esse contato com o cartório para informar o problema. Além disso, a urna pode apresentar algum problema, travar durante a votação, né? A primeira coisa a fazer, né, é desligar a urna. Nós vamos trabalhar esse ano com urnas modelo 2009, é uma urna mais antiga, e é uma urna que é ligada e desligada na chave, né? Essa chave que fica presa ao cabo que liga um terminal ao outro. Então, se a urna apresentar algum problema, travar e tal, desliga, espera 30 segundos, liga de novo, tá? A maioria dos problemas são resolvidos dessa maneira, tá? Se não, aí vocês vão fazer contato, mais uma vez, os técnicos de apoio fazendo contato com o cartório
para que a gente faça ou a substituição da urna na medida cabível para a votação continuar. Novidades importantes. Justificativa eleitoral. Além do procedimento já conhecido, né, que é de vocês, que é o preenchimento do formulário de justificativa, vocês vão ter vários formulários de justificativa com vocês, as sessões eleitorais também têm, né? Vocês não devem preencher o formulário para o eleitor, mas disponibilizá-lo ao eleitor, né? O eleitor vai preencher, ele deve chegar na sessão eleitoral já com o formulário preenchido, tá? O eleitor deve, no verso do formulário, colocar o telefone de contato dele, tá? Para eventual necessidade de contato, né, do cartório com esse eleitor. E a novidade é que esse ano o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral vai poder realizar a justificativa no dia da eleição por meio do aplicativo e-Título, tá? O aplicativo foi implementado com uma funcionalidade que permite a justificativa no dia da eleição, desde que o eleitor ative o GPS, né, do aparelho, que vai mostrar vai marcar a posição dele, estando ele fora do domicílio eleitoral, a justificativa é validada, ok? Isso é uma informação muito importante, pode tirar muita gente da fila, né? Muitas pessoas que preencheriam o formulário vão realizar a justificativa pelo celular, né? E essas pessoas não vão estar na fila. E outra novidade é a transferência temporária de eleitor. O que é isso? Alguns eleitores puderam optar por votar em uma sessão diferente da dele, dentro do mesmo município. Então, ele vai votar num local de votação diferente, né? Então, o que acontece? As sessões vão facilmente identificar isso porque esses eleitores estarão num caderno de votação à parte. Então, algumas sessões, além do normal são 2 cadernos, né? Mas como são 2 cadernos por sessão, a sessão que tiver um eleitor votando e solicitou transferência temporária vai ter um terceiro caderno com a relação desses eleitores, ok? Bem, o material de vocês. Vocês vão, ao final do turno, né? Os técnicos da manhã vão, ao final do turno, passar o material mediante recibo para os técnicos da tarde, tá? Esse material, os técnicos da tarde têm o material deles, né? Os crachás e o material deles. O material vai ser acondicionado em sacolas e recipientes próprios enviados pelo cartório, e outros são os materiais de trabalho, né? O que são os materiais que vocês vão passar aí para o técnico da tarde? Crachás, as canetas que vocês utilizaram, fizeram parte do material de vocês, lâmpada teste, fita crepe, fita PVC, né, as fitas adesivas, pincel atômico, fone de ouvido. O fone de ouvido ele deve ficar de posse do coordenador de acessibilidade, então o coordenador da manhã vai usar e o coordenador da tarde o mesmo fone. Vão passar os formulários justificativos restantes, a lista de presença, que os técnicos da manhã terão assinado, passam para o da tarde, que também irão assinar essa lista de presença. E os coletes que foram utilizados de manhã, tá? Então, o colete amarelo e verde vão ser acondicionados em sacola apropriada, né, e passados para o da tarde, que vai fazer o mesmo com o dele e, ao final do turno de trabalho dele, devolver à Justiça Eleitoral. Sobre o kit de higienização de vocês, álcool, face shield, máscara, esse material não deve ser devolvido, tá? Nós estamos falando do álcool pequeno, né, álcool em gel, face shield e as máscaras de vocês, técnicos da manhã. Esse material não deve ser devolvido e deve ser utilizado se houver segundo turno. Se não houver segundo turno, não precisa devolver da mesma forma, ok? Reforçando a questão da importância de se devolver coletes e os fones de ouvido, né? É um material caro à Justiça Eleitoral, tá? Então devem ser devolvidos e fazem parte do material que é entregue ao técnico da tarde mediante recibo.
Os atestados de vocês serão levados durante a jornada de vocês pelos servidores da Justiça Eleitoral, tá? Vocês vão receber isso lá no dia. E algumas orientações finais sobre o coordenador de acessibilidade. Sobre o coordenador de acessibilidade, a gente deve designar para essa função um técnico de apoio novato, caso, né, o local de votação tenha em cada turno esse novato, se não, um outro técnico. Preferencialmente os novatos serão identificados com colete verde. Importante, frisando que a votação não deve iniciar sem a emissão da zerésima, então vocês devem supervisionar essa emissão em todas as sessões, garantir que, embora orientados, os mesários façam isso entre 6 e 7 da manhã, ok? Sobre os documentos para identificação, é obrigatória a apresentação de documento com foto, tá? Pode ser um documento digital, desde que com foto, sim, né? Então nós estamos falando do título, se estiver com foto do eleitor, da CNH digital, DNI, tá? Desde que o documento tenha foto, tanto o documento papel quanto digital. A identificação biométrica, ela não vai ser utilizada nessa eleição como medida de preventiva à contaminação pelo vírus, né? Então, os eleitores, mesmo que biometrizados, não vão precisar posicionar a sua digital no terminal, ok? Sobre a vestimenta, né, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral e os fiscais de partido não devem, né, não podem utilizar vestimenta que faça algum tipo de propaganda ou referência a candidato, ok? Sobre os eleitores com deficiência, eles podem votar com o auxílio de uma outra pessoa, né? Mas vocês não podem, né, essas pessoas não podem ser vocês, né? Vocês não podem auxiliá-los no processo. Quem estiver a serviço da Justiça Eleitoral não pode fazer isso. Ele trará uma pessoa da sua confiança, ok? Bem, tem aí na orientação de vocês, ao final, os telefones do cartório, tá? Vocês vão ver aqui que no dia da eleição, né, esses números recebem ligação a cobrar, tá? Só que vamos definir o seguinte: não é para falar para eleitor ligar para o cartório, tirar dúvidas de eleitor, né? Os telefones do cartório, especialmente nesse dia, eles devem estar disponíveis para atender questões técnicas, né? Demandas técnicas, problemas nas sessões que vão precisar da intervenção do servidor, né, para trocar uma urna, algo assim. Então é muito importante que os telefones estejam disponíveis e não sejam ocupados com questões que podem ser tratadas por outros canais, né? Então o eleitor tem dúvida, o eleitor não sabe onde ele vota, ele chegou na sessão, o dono dele não está lá, ele deve buscar orientação no disque eleitor. Os telefones estão aí no material de vocês e é esse número que deve ser passado ao eleitor, ok? Então vocês vão ligar para a gente o quê? Problemas que vocês não conseguiram resolver, faltou luz, defeito na urna, uma dificuldade na realização de algum dos procedimentos pelos mesários, tá? Mas não para tirar dúvida de eleitor, ok? E uma situação que a gente espera que não aconteça, mas se vocês identificarem ou chegar ao conhecimento de vocês que algum candidato ou algum pessoa, um cidadão esteja realizando boca de urna, vocês devem chamar a polícia, tá? É um caso de intervenção policial. Próximo aos locais de votação, há sempre presença de força policial, senão vocês ligam para o 190, tá? E reportam a ocorrência. Sempre com discrição, nós não vamos querer que o técnico de apoio afronte aquela pessoa, não é isso, né? Você vai solicitar força policial e a coisa é resolvida, né, de outra maneira, tá bom? Bem, é isso, né? Vocês têm aqui ao final os nossos telefones de contato e os telefones
da Clarice, que é a diretora do cartório, para o caso de vocês não conseguirem contato nesses números, tá? Então vamos primeiro tentar os telefones fixos do cartório. Ok? Muito obrigado, bom trabalho para todos.